Olá! Hoje o nosso episódio do MotivaCast é sobre mulheres reais. Mulheres que continuam mesmo cansadas, que seguem cuidando mesmo nos períodos mais difíceis da vida. Recebemos hoje a Edilene, mãe do Davi e da Sofia, a Alessandra, mãe do Edson, do Isaac, da Sara, do Salomão e do Benjamin. E a Helenilva, mãe da Camila, do Luiz, da Elisa e presidente da DFDAL. Mulheres que carregam histórias de amor, força, sobrecarga e recomeços. E hoje eu queria apenas uma conversa honesta. Quando vocês perceberam que estavam emocionalmente cansadas? A minha rotina é muito cansada com as crianças. E eu percebi o cansaço quando eu já comecei a levantar meu tom de voz para eles. Aí eu já vi que eu já estava ficando no limite e precisei dar uma pausa. Aí quando eu já não tinha forças para até para dar uma bronca, para gritar com eles de vez em quando, que eu fazia isso quando estava no meu auge, assim, e eu já não tinha mais força para fazer isso. É como se aquilo ali fosse me cansar muito mais. Há um momento mais crucial quando você está dentro ali da sua... um filho adoece, por exemplo, e que aquilo tudo fica muito pesado. Então eu olhei para mim e falo, preciso de um tempo para mim ficar pelo menos quieta até que, sabe, para respirar. É isso. Aí eu descobri, tô com a Alessandra. Quando eu comecei a dar uns gritos com os meninos, falei, pera, eu não sou assim. Então algo tá errado, né? A gente tem que respirar, retroceder e descansar, né, gente? A gente precisa de descanso, né? E qual foi a fase mais difícil da vida de vocês, Helenilva? Foi no nascimento do Luiz, claro, né, eu já tinha a Camila, que é a minha filha mais velha, ela já com 14 anos, e o Luiz chegou. E eu não sabia da síndrome de Down, né? E quando ele chegou, assim, ao nascer, a notícia para mim, a notícia em si, eu não sei, não me chocou tanto, sabe? Mas, assim, foi absorver tudo aquilo e ficar uns dias a mais. Eu passei um tempo maior no hospital do que de praxe seria, né? E então, com a Camila adolescente, e isso foi um momento bem difícil. Eu precisei buscar ajuda para saber lidar com a situação, com o nascimento dele e a minha filha adolescente, que também não tinha maturidade nenhuma para poder ver a mãe totalmente envolvida, absorta, totalmente ali dentro daquela situação, né, que era novidade tanto para ela também, óbvio. Então foi um momento assim bem difícil para mim. Foi um dos momentos que eu busquei ajuda profissional, com uma psicóloga ali para me orientar, para me trazer assim de volta pro foco, né, assim, de como conduzir aquela situação. E é isso, gente, ajuda, a gente tem que buscar sempre e não é vergonha nenhuma, né? Verdade. Edilene. Foi quando o Davi teve diagnóstico de leucemia em 2022. Foi o período mais difícil até hoje. Eu tinha acabado de ganhar a Sofia, ela estava acho que com 1 mês e pouco, quando ele começou a apresentar, né, alguns problemas, a gente não sabia o que era, e aí o diagnóstico foi bem demorado, e quando veio o diagnóstico, eu tive que providenciar o desmame da Sofia para que eu pudesse ficar com ele no hospital. Nesse período aí, a Sofia ficou 1 semana com cada amiga minha. Foram, eu acho que quase 2 meses aí, ela ficando uma semana com cada amiga, e no final de semana eu ia vê-la. E durante a semana eu ficava com ele. Foi um período difícil, ele ficou muito grave, então
foi assim muito difícil, porque foram muitas coisas, né? Juntou a questão da doença com um filho, uma criança recém-nascida e todo aquele período que você está ali pós-parto, que toda mulher fica mais sensível, né? Então, juntou tudo isso aí num período só. Ali. Eu já fazia uso de medicação, assim, há algum tempo. Mas quando eu me vi só, sem a figura paterna dos meninos, foi mais pesado para mim. Porque eu tinha que me virar sozinha com as crianças de um lado para o outro, levar para a escola, para atendimento, médico. Então, assim, eu realmente quase que entrei em parafuso, mas foi muito difícil. Foi a pior parte para mim, foi quando eu fiquei só com eles, sem o pai. Mas, e aí veio a doença junto, né? O meu diagnóstico de câncer. Então, assim, foi um período muito pesado. Agora as coisas já estão se acalmando, mas realmente a gente passou juntos uma fase muito complicada. Bom que vocês estiveram e continuaram juntos. Né? Exatamente. Isso que importa. Exatamente. O meu período mais difícil também foi no nascimento do Theo, não pela síndrome em si, mas o Theo nasceu, eu também descobri depois, e logo eu descobri um câncer no meu pai. E era cuidar do Theo bebê, ainda descobrindo a síndrome, e descobri que meu pai tinha metástase já em todos os órgãos e não tinha mais o que fazer. Então, o que eu fiz? Eu trouxe meu pai para dentro de casa, porque eu queria aproveitar cada minutinho com ele, né? Sem deixar de aproveitar o Theo e sem deixar que ele aproveitasse dos netos, né? Então, o Theo nasceu em abril, meu pai morreu em dezembro. E foi um período muito difícil, que foi receber meu filho com síndrome de Down e perder meu pai, né? Que era a figura minha paterna, sempre foi muito forte, meu pai. Então, foi um período muito difícil da minha vida. Você tá ali ganhando, né? E perdendo ao mesmo tempo, né? Eu lembro que me perguntaram uma vez nesse período, como é que foi o luto do nascimento do Theo, né? E eu disse, não, eu tive um luto, mas foi por perder meu pai. E esse período realmente foi muito complicado, muito difícil. E durante esse período, meninas, que a gente sabe que todo mundo passa por períodos muito difíceis na vida, por desertos, né? O que vocês mais esconderam das pessoas nesses períodos difíceis? Quem quer começar respondendo? Eu posso. Então, eu acho que até hoje, Jordana, eu faço um pouco isso, assim, de esconder, no sentido. Eu me considero uma pessoa não depressiva, vou colocar dessa forma, assim. Eu sempre tive uma força, mas talvez eu sempre passei essa imagem, né? Não só, não a imagem, fica parecendo que eu fiz um personagem, mas não é, assim, é da minha natureza, assim, ser uma pessoa positiva, acreditar no melhor, sabe? Mas quando eu não tô bem, eu costumo esconder isso, sabe? Assim, não deixar que, principalmente assim, dentro do meu núcleo familiar, porque eu sinto que todos ao meu redor, eles têm essa percepção e eu sinto um medo neles, assim, sabe? Perguntando, o que é que você tem? O que é que você tem? Sabe? E aí, com isso, eu acabo escondendo, assim, esses momentos, assim, de mais fraqueza, sabe? E é isso, eu costumo camuflar, assim, um pouco a minha dor, às vezes esses sentimentos que me afligem. Você vai pro banheiro chorar sozinha? Choro. Quem nunca, né? E eu balbucio, assim, uma música
que é do Oswaldo Montenegro, que eu fico assim, como ter sem ter, como é dar sem ter que ter para dar. Gente, esqueci o trechozinho aqui agora, mas assim, eu passo às vezes muito tempo repetindo isso para mim, esse refrão assim da música que me fugiu agora aqui, sabe? É como se como é ter que ter sem ter para dar, sabe? Assim, você tá sempre preparada para oferecer algo que naquele momento você não tá tendo de fato, sabe? Eu passo muitas vezes por esse processo, sabe, de esconder. Eu não sei se isso é bom, tá? Não tô falando isso assim. Você, na verdade, talvez para proteger os meus, assim. isso, sabe que você é a fortaleza deles. Então, o que você tem medo? De demonstrar fragilidade e isso fazer com que eles percam a força, porque você é a força deles. Eu acho que é por aí, Edilene. E lembrei o refrão. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Sabe lá. Em alguns momentos eu fico nesse lugar. Você, meu amigo. Foi um momento de aprendizado e pelo fato de não querer que as pessoas percebessem o quanto eu precisava de ajuda, porque eu nunca fui de demonstrar, eu achava que eu não precisava, né? Então, de ajuda. E naquele momento eu precisava e precisei de muita ajuda. Precisei da ajuda das minhas amigas, precisei, sabe, de um apoio que eu achava que não queria precisar. Então eu procurava esconder, né, que eu precisava dessa ajuda. Foi um momento que eu aprendi a ser ajudada. Recebi. Isso, a receber. E eu já escondi por muito tempo, foi um casamento abusivo. Então eu me afastava das pessoas porque eu não queria que as pessoas soubessem que eu passava por tudo aquilo de um casamento abusivo. Principalmente porque o pai dos meus filhos, ele estava ali ensinando as crianças PCD, um esporte, e aí eu tinha mais vergonha ainda de que alguém soubesse que eu estava passando por um casamento abusivo, né? Então, assim, eu me escondi muito. Família, amigos, não deixava ninguém nem se aproximar de mim. Ele não deixava e nem eu, né? Então, assim, foi muito difícil. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Mas passou. Que bom que passou, né? Isso. Eu não sou muito de esconder as coisas, não. Eu era mais, sabe? E depois que meu pai faleceu, meu pai era uma pessoa muito calada e eu dizia que ele engolia tudo. E aí, quando você engole tudo, você adoece, né? Então, desde o dia que meu pai faleceu, eu disse, eu não guardo mais nada. Então, se eu tiver que gritar, eu vou gritar. Se eu tiver que ficar brava, eu vou ficar brava. Se eu tiver que chorar, eu vou chorar. E assim tem sido. E parece que a gente se liberta quando a gente não esconde mais os nossos sentimentos, né? Se eu tô com vontade de fazer alguma coisa... E aí, gente, eu entrei na menopausa. E aí parece que a gente fica mais corajosa, né? E sensível também. E sensível também. Então, eu já escondi muito. Eu escondi quando eu era mais jovem. Eu escondia que eu apanhava muito da minha mãe. Eu escondi que eu tive um casamento forçado, meu primeiro casamento, porque a minha mãe me forçou a casar, né? E isso foi coisas que eu fui guardando ali da minha vida e que eu não guardo mais, né? Eu não guardo mais. Inclusive, eu estou participando agora de um livro que chama Mulheres Notáveis e lá a minha vida tá toda. Toda a minha vida tá nesse livro. Eu achei que foi uma forma que eu encontrei de não me esconder mais,
foi colocando no papel, né? Tudo que eu passei e que eu não pretendo passar mais. Não pretendo mesmo, gente, de forma alguma, Muito legal isso. né? E em algum momento vocês sentiram que vocês estavam apenas funcionando ali no automático? Eu ainda me sinto funcionando no automático. Atualmente, eu muitas vezes me pego no automático. Eu acho que às vezes a gente vai tão no automático que até a mudar um trecho de um lugar que a gente está indo, aí você chega que é para você, não, eu não vou direto para minha casa, eu vou passar em outro lugar. Mas aí você tá no automático, você vai direto, né? Isso falando de algo físico, de um movimento, mas isso acontece também ali. E às vezes eu me pego perguntando e falo isso. A gente vive muito no automático justamente porque às vezes eu tento lembrar ontem como é que foi, sabe? Vocês já se pegaram assim? Sim. Que roupa que eu tava vestindo ontem? É simples, mas é real, gente, né? E eu acho que é justamente isso. Ainda, né? O cansaço diário e as respostas, tudo que a gente tem que fazer. E a gente vai caminhando meio no automático isso. Eu vivia no automático. Até que chegou o ponto que eu tive que parar, né? Quando veio o diagnóstico do câncer, eu tive que parar, querendo ou não, sem poder, né? Eu fui obrigada a parar. Hoje eu tô vendo as coisas acontecerem e tenho que cruzar meus braços e deixar acontecer, porque eu não tenho o que fazer. Mas a nossa vida, nosso dia a dia é bem corrido, então, quantas vezes, né? É cansativo, né? Eu tenho dia que eu me pego fazendo as coisas mesmo no automático, mas eu tô me policiando. Tô me policiando para isso, mas é difícil, né? É difícil, principalmente quando você é mãe de uma pessoa, de uma criança com deficiência, mas que você tem outros filhos, né? E aí eu pergunto para vocês, existe solidão dentro da maternidade? Eu posso responder isso. Não. Para mim não existe solidão. Eu já cansei de brincar e falar assim, gente, eu não tenho tempo nem de ter uma depressão, quanto mais uma solidão. Não consigo ter isso. Porque assim, eles são tão juntos, os meus filhos pequenos, nessa fase que a gente está vivendo. Então assim, eu tenho tanto carinho, apoio, que eu não consigo me ver só. Eles, um pouquinho que eles saem de perto, eles já estão atrás de mim procurando, mãe, você tá bem? Então assim, eu vou ser sincera, é difícil, corrido, mas sozinha, não. Eu não me sinto só. Eu não me sinto só, mas eu acredito que a solidão na maternidade, ela existe para muitas mães, principalmente aquelas mães que não têm apoio. Elas se sentem sozinhas no acompanhar, no apoio que você muitas vezes precisa, né? Com os filhos. Então, eu acredito que essa solidão, ela existe. Eu concordo, assim, dentro da sua fala, Edilene. Mas eu entendo isso que você está falando, Alessandra, no sentido assim, a gente não tem tempo, né? Às vezes a gente também confunde um pouco, né? Esse não estar só, né? Mas também ter sentir essa solidão. Eu acho que eu sinto essa solidão quando eu não tenho uma participação ativa do meu marido no sentido de acompanhar melhor as demandas nossa diária e dividir isso, mas não dividir no sentido que vou te ajudar aqui. Que é uma obrigação, não. Mas assim, dividir tomando a iniciativa como eu faço também, entendeu? De lembrar,
né, que o filho tem necessidades e que eles estão numa fase, né, que a gente precisa suprir essas necessidades, né, sejam elas materiais ou até que materiais, eu volto atrás, né, eu acho que isso cada um supre conforme a nossa condição, mas eu acho suprir mesmo o lado mais afetivo, sabe, de perceber a necessidade ali do sentimento mesmo, que o filho não está bem, ou que a esposa também não está bem, né? Eu acho que essa solidão eu sinto um pouco, não, assim, meu esposo é uma pessoa super presente, é um pai muito bom, mas eu não sei se é a natureza masculina, né, de não ter assim, um olhar mais sensível a algumas necessidades nossas, assim, como mães mesmo, como mulher e aí bate essa solidão, sim, às vezes eu me sinto um pouco só, assim, nessas demandas, sabe? É como se a mulher nasceu a mulher, ela já tem que ser preparada, porque ela vai acompanhar os filhos. Então é como se a gente já nascesse com essa carga para nós, que esse acompanhamento cultura, tem que ser né? feito Assim, por bem. nós. A escola, por exemplo, dificilmente você vai. Não As é, terapias. não estou falando que é regra, mas dificilmente você vai ver um pai que acompanha a agenda do filho na escola, as atividades. E às vezes a gente não dá conta daquilo e se sente mal, porque quando viu a criança estava ali com 4 atividades que você não percebeu. E para o homem isso não. E vocês já perceberam que até mesmo a gente fica grata, né? Quando eles ajudam. Sim. Ai, gente, assim. Gente, lá em Né, casa que eu sempre bom. falo isso pro Leandro. Eu falo, ó, não é obrigação, não. Não é obrigação fazer as coisas pelos filhos. O homem, ele não tem obrigação, não. É o mesmo direito que eu tenho, ele também tem de fazer. Então, às vezes eu falo muito isso, que às vezes a mulher vai deixando as coisas, eu vou fazer, não pode deixar que eu faço. E vai puxando tudo para ela. Aí acaba que ela tá sobrecarregada, né? O homem chega do trabalho, cansado, e aí? A gente também não trabalha? A grande maioria das mulheres trabalha. A gente tem jornada dupla, jornada tripla, né? E a gente chega cansada, vai cuidar de menino, vai fazer as coisas. E às vezes o marido tá lá na televisão. Isso não tô falando de mim, tá? Mas acontece. Sim. Né? Ele quer chegar, ele quer ver a janta pronta, se o menino tá limpo, se tá tudo ok. E a gente acha que é normal, e não é. E aí acaba que a gente, depois de tudo isso, a gente vai deitar, vai dormir, e a gente fica o quê? Solitária, porque acabou. Depois que acaba tudo, que a gente deita, a gente entra nessa solidão. Que muitas vezes a Heleniva falou, mesmo que a gente tenha a casa o dia todo, os meninos brincando, correndo, pulando, é a falta, né, gente? É a ausência. A ausência quando a mãe é casada, claro, né? É aquela ausência do companheirismo, da gente dividir as coisas igualitariamente ali, né? Então lá em casa eu sempre falo pro Leandro, não é obrigação não, é dever. Então ele também vai às reuniões da escola, ele também vai às festas, ele também cuida do Theo, ele também coloca para dormir, e assim desde sempre. Não é uma imposição, é um combinado, e o combinado não sai caro, né? É verdade. Mas solidão, eu acho que tem um momento nosso que a gente sempre sente. Eu acho que o momento que eu mais me senti solitária, quando os meninos eram bebês. Porque a gente acorda à noite, a gente que deve mamar, não é? A gente que vai amamentar, o homem não pode fazer isso. E às vezes eu ficava ali horas e horas com os meninos, sozinha. Era o momento que eu me sentia só. Que eu sentia que parecia que não adiantava eu ter ali o marido ou quem quer que fosse, porque era um momento meu com eles, né? E eu não gostava. Eu queria estar sempre... Eu acho que é o momento que a gente fica tão sensível, né, também. Sim.
que a gente se sente feia, que a gente se sente ali que não tá legal. E é o momento que a gente quer mais a presença, mesmo que não seja do marido, se a gente não for casada, Sim. mas uma presença de alguém, Sim. né? Seja de uma irmã, do pai, de uma mãe, de uma amiga. E é tão importante essa rede, né? Assim, Jordana, como a mim, a gente tem, sabe, de várias mães, né, que acabaram ficando só junto com criança, principalmente quando é especial, né? Então, Sim. assim, a solidão existe dessa forma que você falou, não tem como não, né? Poxa, no final do dia, você sozinha carregando esse peso todo, vai, né? Mas aí vai da sua escolha, né? Como você vai escolher levar isso? Se você vai desabar, ou se você vai, um outro dia, voltar a sair com um sorriso, né? Porque senão você todo dia tá desabado. Então você precisa realmente todo dia estar de pé e vamos embora, porque é um novo dia. Reagir, não sei. Sempre. E vocês já sentiram alguma culpa por não dar conta de tudo? Eu falo que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Sim, assim, olha, para mim é sempre. Quando eu esqueço, assim, essa semana era o dia de pegar as bolsas do Davi lá no Gamib, onde a gente pega, né, que ele é ostomizado. E aí eu comecei a chorar com a enfermeira, porque eu perdi o cartão de vacina dele. Então, assim, aquilo para mim é como se fosse assim, cara, que incompetência, como é que você conseguiu perder o cartão de vacina para mim, né? Como é que você conseguiu? Tinha, cara, a vida do menino ali dentro. Então, talvez aquilo tenha sido apenas a ponta, porque várias coisas assim. A menor, quando eu percebi, ela estava com 4 lições da escola na pastinha, que eu não tinha visto, deixou de fazer o dever de casa. E ela às vezes me cobra, bem diferente do maior. Ela fala: mãe, você não fez a lição de casa comigo. Mãe, você esqueceu de mandar alguma coisa para a escola. Mãe, e aí eu fico mal. Eu fico me sentindo muito culpada por não tá dando conta de estar fazendo esse acompanhamento assim que teria que ser feito de alguma forma com eles. Não sei. Não, então, eu também, em vários momentos, assim, principalmente, principalmente, eu ia dizer, principalmente em relação ao Luiz, mas não só. A Elisa, né, que é minha filha caçula, às vezes eu me sinto, assim, culpada, assim, em relação a algumas coisas dela, porque eu acabo direcionando também muito meu tempo pro Luiz Eduardo, né? E com isso, eu sinto que eu deixo, assim, uma responsabilidade que poderia ser minha, assim, de auxiliar, ela acaba fazendo tudo sozinha, sabe? E ela tem esse lado também independente, né? Assim, a Camila também foi bem independente, né? Porque cada um, eles estão em fases diferentes. Mas, assim, hoje em dia eu tenho essa culpa, sabe? Sobre não lembrar de algo que eu poderia ter atendido, ou então ela sai de manhã, ela sai muito cedo de casa, ela fica estudando, e aí, cara, chega às 5 horas da tarde, eu falo, meu Deus, eu não falei com a Elisa hoje. Entendeu? Assim, não mandei uma mensagem. Lógico que, assim, mas acontece, sabe? E aí eu sinto aquela culpa, sabe? De nunca preparar o lanche dela, porque ela faz os lanches dela, sabe? Coisa do dia a dia, da rotina de mãe, sabe? Então, eu me sinto, muitas vezes mesmo, eu me sinto culpada. E com o Luiz também acontece. Ontem mesmo, tinha uma atividade lá na Pipa, e que ele faz lá, né? E colocaram no grupo para ele ir caracterizado, vestido lá com uma roupa, as mães iam participar.
Eu olhei, não. Então, assim, eu cheguei com ele lá no momento que a atividade ia começar, e a maioria, né, todos lá, e eu fiquei me sentindo mal. É claro que a gente superou ali e tal, a Melina acabou ofertando lá alguns, porque acho que eles também já esperam que isso acontece, e ele conseguiu vestir lá uma roupa que caracterizou, que era os anos 70, mas dá essas culpas, sabe? Bastante, de não ter esse olhar, assim. E depois eu respiro e falo: não precisa ficar, sabe, sentir culpada, mas não tem como a gente fugir dessa culpa, sabe, Mas não é só olhar, não. do cuidado, Você, sabe. nós não damos conta mesmo, por mais que a gente queira. Às vezes é humanamente impossível, diante de tantas demandas, a gente conseguir o detalhe. E é por isso que às vezes a gente está tão cansada no final do dia. Eu falo nós que temos mais de um filho, né? Nós que temos um filho com deficiência, um filho sem deficiência, um filho típico, um filho atípico. A minha culpa maior foi quando o Breno era pequeno, quando o Theo nasceu, né? Que o Breno tinha 6 para 7 anos. E foi tanta demanda ali ao mesmo tempo, do Theo, né? E eu acabei deixando um pouco o Breno. Então ele aprendeu a fazer muita coisa só, né? Ele aprendeu a fazer o lanche dele, ele aprendeu a fazer coisas que o menino de 7 anos ainda não faria. E aí depois eu lembro que eu fui numa consulta com a doutora Moema e ela falou assim: você tá cuidando do seu filho mais velho? E eu falei: tô, não como deveria. E ela falou: você não pode deixar aí, né? E aí a partir daquele momento eu comecei a vamos dizer assim, a me policiar mais para que eu não deixasse. Então hoje o Breno tem 18 anos, ele está na universidade, mas eu acordo cedinho para arrumar o café dele, o lanche dele, e me preocupa onde é que ele está, onde é que ele foi, mas isso foi toda uma construção, né? Mas isso não quer dizer que ao final do dia eu não estou muito cansada. Eu acho que todas nós, né? Eu também me sinto muito culpada. Me sinto culpada em relação aos meninos. Vocês começaram a falar aqui, meu olho já encheu de água. Eu falei, não vou desabar aqui, porque... Mas, ano passado mesmo, Salomão todo dia vestia uma camiseta de time e falava: mãe, hoje nós vamos pro futebol? Aí eu, não, meu filho, depois a mamãe leva. E passou um ano inteiro, eu não consegui levar eles pro futebol. Esse ano, mesmo eu no meio do turbilhão, teve um dia que eu tava na porta da associação com ele esperando eles saírem do futebol e eu passando mal, mas eu tava ali. E muito culpada em relação à minha filha, né? Porque ela... teve que aprender, né? Ela teve que aprender a ter uma responsabilidade Extrema de mãe. Tem coisas que eu falo, Sana, aí ela, mas você não me ensinou a fazer. Então, assim, ela passou a ser mãe deles e cuidadora da mãe, né? Então, assim, eu me sinto muito culpada. Às vezes eu me sinto culpada de estar quieta, vendo ela fazer as coisas. Então, mas tá passando. O que vocês acham que as pessoas ainda não entendem sobre as mães atípicas? Porque as pessoas nos enxergam como mães de pessoas com deficiência, né? E quando nós somos mães típicas e atípicas, eu não gosto desse nome, mas a gente fala, né? Então tá certo. O que vocês acham que ainda falta aí, que as pessoas não conseguem compreender? Porque eu sempre falo o seguinte, quando a gente conversa entre nós, a gente se entende, né? Sim. A gente entende quando o meu filho com 12 anos ainda não desfraudou, porque ele tem síndrome de Down e tem o autismo junto. A gente compreende porque, né, que um filho nosso ainda não fala, porque que ele ainda tem certas demandas que uma criança sem uma deficiência não vai ter.
que ainda falta para as pessoas nos entenderem e ter mais empatia, né? Por uma mãe atípica. Eu acho que ainda existe um preconceito que começa com a gente. Então, esse preconceito, ele acaba, de uma certa forma, influenciando no comportamento das pessoas. Quando eu não quero ser considerada, isso é uma opinião minha, quando eu não quero ser considerada uma mãe atípica, quando eu digo que o meu filho, ele é uma criança igual a qualquer outra, de uma forma que eu não quero aceitar ali aquela deficiência, e isso não pode ser confundido com capacitismo, que isso fique claro, eu acabo tentando normalizar algo para as pessoas que eu quero que elas achem normal, mas que não é. Uma mãe atípica, ela nunca vai ter uma rotina igual uma mãe que não tem um filho com deficiência, gente. Não vai, assim. A minha vida, ela mudou muito desde que o Davi teve o diagnóstico de uma criança com deficiência. Eu tenho uma rotina desde que ele nasceu que eu não tive com a Sofia, e nenhuma mãe tem uma rotina pesada, e até hoje é um nível diferente de rotina, uma carga diferente. Então eu acho que falta primeiro que nós não tenhamos esse preconceito, para que as pessoas possam entender que a nossa carga, não porque eu quero ser diferente, mas existe uma carga sim diferente. E não que sejamos todas vítimas, não, mas existe algo real, que é uma carga diferente e que ela não é leve. É claro que nós, e nisso eu creio que todas nós fazemos, a gente tenta tornar isso mais leve para que a gente consiga seguir, para que a gente consiga caminhar. Então a gente tem que tentar tornar isso o mais leve possível, mas não que seja. Eu acho que uma mãe típica nunca vai olhar pra gente com os mesmos olhos. Por mais que a gente queira que elas entendessem um pouco do que a gente passa, né? Mas quantas vezes a gente não escuta uma mãe típica falando, esse povo fica romantizando, não sei o que e tal. Mas não é, porque a gente sabe a correria. Querendo ou não, acaba que a gente vai se unindo com mães atípicas, porque a gente se entende, né? A gente quer ouvir o que o meu filho tá passando, que o filho dela tá passando, e o que uma mãe atípica nunca vai falar para mim, né? Então, assim, existe um pouco de preconceito delas, e nós, sem querer, acabamos saindo de perto disso, porque eu não vou ficar perto de uma mãe típica me falando que o filho dela tá isso e não sei o que e tal. E no geral, tudo bem que eu tenho um filho que não é especial, mas é diferente o olhar, é diferente da forma que a gente vai conduzir as coisas. Então acaba que a gente se torna mais amigas de mães atípicas do que de mães típicas, né? Então, assim... E muitas acabam se afastando, né? Sim. Porque se você fala, por exemplo, para uma mãe ou de uma criança típica, que o seu filho de 10 anos ainda usa fralda à noite, muitas acham, isso é um absurdo. A que ponto, assim, nossa, você nunca tentou, né? A gente escuta, você nunca tentou desfraldar. Imagina, quantas e quantas vezes. Verdade. Então, as pessoas não entendem. Tem certas coisas que os nossos filhos fazem que aos olhos de outras pessoas parece pura falta de educação. E na verdade, não é. E muitas vezes nós ficamos quietas diante de um comportamento por simplesmente sabermos que uma atitude ali vai desregular a criança. Muitas vezes a pessoa não entende que não é questão de, sabe? Então, toda essa dificuldade existe também.
Então, eu sei que o Davi tem 10 anos, né? Aqui eu acho que o Salomão Também. também. Aham, tem 10. Theo, 12. E o Luiz Eduardo tem 22 anos. Então, nós estamos em fases, assim, diferentes, né? Assim, das nossas demandas. Mas as dificuldades, elas existem em todas as etapas, né? E assim, eu tenho uma boa rede de apoio, assim, no sentido que eu tenho uma família muito grande, então hoje, assim, fora o meio que eu vivencio hoje, junto à questão da deficiência, de fazer parte, né, de uma instituição na qual eu sou voluntária já há muitos anos. Então, assim, parece que a minha vida ela gira em prol disso, e é verdade, parece não fato, com exceções, assim, quando eu estou em momentos junto à família, mas hoje amigos, festa, tudo, eu estou dentro desse meio, né? Mas eu já ouvi um momento, não tem nem muito tempo, de alguém dizer assim, eu fiz um comentário de estar cansada, e a pessoa me dizer que, não, mas você quer estar em todos os lugares, né? Ou que, sabe, usando isso como uma coisa para aparecer, como uma coisa pessoal nesse sentido, sabe? Mas, na verdade, né, nós sabemos que não é assim. É porque nós temos que estar nesse meio, nem sempre pela nossa escolha, mas nós somos levadas a estar aqui nesse lugar, né, de luta, né, de busca, de fazer efetivar os direitos dos nossos filhos, pensando num bem coletivo, né? Pelo menos eu acho que o que eu posso dizer é que todas nós, né, a grande maioria das pessoas com qual eu convivo pensa isso, faz pelos nossos, a gente entra pelos nossos filhos no primeiro momento, mas a gente começa a andar e a pensar num bem maior, que é num bem coletivo, né? De que essas soluções ou situações em todas as esferas assim na sociedade, que isso possa ser. E eu não tive muitas dificuldades em várias situações, assim, né? A Edilene, a gente tem uma convivência, assim, com muita proximidade, né? E vocês falaram do desfraude. E eu tenho, inclusive, eu falo para vocês, eu tenho me policiado nesse sentido, porque o Luiz, eu desfraudei ele muito cedo, né? E eu me vi muitas vezes nesse lugar de falar assim, como assim, sabe? Não desfraudou ainda. Mas eu ainda faço essa pergunta, mas hoje não com o mesmo olhar que eu fazia antes, tá? Hoje eu faço pensando em buscar uma solução, sabe? Assim, para auxiliar um pouco essas mães com essas dificuldades, poder. E eu tenho pensado muito sobre isso, aí eu falo assim, né? Pensando na DFDAL, de trazer algum auxílio nesse sentido, né? Porque hoje eu entendo que há uma dificuldade, né, muito grande, tem outras demandas associadas à síndrome de Down, que eu sei que dificulta, e também a rotina, né? Mas o que eu acho, voltando mais dentro da pergunta, Jordana, é que eu acho que falta sensibilidade mesmo, sabe? Porque a pessoa que muitas vezes não vivencia isso, ainda olha de fora e diz, sabe? Quer aparecer. Muitas até que querem, às vezes querem mesmo, né? Mas eu também não tô aqui para julgar nesse sentido, sabe? Mas só sei que não dá para ficar de fora. A gente tem que participar. Fazer parte do processo, né? Exatamente. E o que vocês diriam, né? Nós que já estamos aqui há uma década, há 2 décadas, nessa jornada, para uma mãe que acabou de receber o diagnóstico, ou o bebezinho com a síndrome de Down, né?
Olha, eu diria para ela aproveitar o seu filho. Para ela, essa parte aí eu acho que para mim não foi legal. Quando o Davi nasceu, eu já queria levar para um monte de terapia e um monte de coisa e aquele cansaço extremo. E é como se eu sei que o primeiro momento é importante, mas tão importante quanto buscar as terapias é aproveitar aquele momento de mãe e filho. Essa, esse período aí é extremamente importante. Então eu diria para essas mães: aproveitem o seu filho. Por diversas vezes, tentem esquecer a síndrome por trás daquela criança. Tente ver aquela criança como uma criança sem a síndrome de Down. Eu acho que isso faz muita diferença. Isso torna mais leve, né? Todo esse, toda essa rotina aí que a mãe tem com uma criança com deficiência. Hoje, eu entendo as mães, né? Eu entendo vocês que receberam um bebê agora. Quando se fala sobre o luto, a primeira vez que eu ouvi falar essa palavra de luto de criança, como assim? Uma pessoa tá com luto de uma criança viva? Hoje eu entendo, né? Que é um luto de um bebê idealizado, né? Entendo o choro, entendo tudo que vocês estão passando. E passa. Se você existe essa necessidade de passar, passa por isso, passa pelo choro, passa pelo luto, sabe? Mas eu vou te dizer que você vai se arrepender depois. Mas passa, para ver se sai de dentro, e porque daqui a pouco você vai acordar e vai querer correr atrás, igual a Edilene falou, de terapia, de fazer tudo. E aproveita, passa tão rápido, tão rápido, e é tão gostoso. E é tão gostoso quando eles estão bebezinho, que a gente vai descobrindo, sabe? E falo mais uma coisa: não fica só, não. Não fica só. Sempre esteja perto de alguém que pode te ajudar com alguma informação, porque eu sei de mães que se esconderam, se fecharam, né? Se fecharam. E aí o sofrimento é bem maior, então não fica só, não. Procura alguém que tenha um filho especial e ela vai te olhar diferente, vai te olhar da mesma forma que ela já se enxergou um dia. Então, fica só, não. E tem mães que pensam que a carga, ela fala: não, se eu tô assim, a outra mãe também tá, então não vou sobrecarregar ninguém e tal com meus problemas. Só que esse compartilhamento, essa troca, ela ajuda. Às vezes outra mãe tá precisando trocar uma experiência, uma palavra que seja, que uma troca com a outra ali vai fazer diferença. Então, a pessoa não se isolar. Ela tá em contato com outras mães, porque sempre outras mães podem ajudar de alguma forma, que seja com uma troca de experiências. A gente fala no acolhimento, né? Uhum. Eu amo. Essa parte, para mim, eu acho que é a melhor parte desse acolhimento. Porque eu não passei por esse luto, mas eu entendo elas, então eu amo acolher. Para mim, a melhor parte é quando eu consigo acolher uma mãezinha, um bebezinho que acabou de nascer. Eu diria, né, digo assim para uma mãe hoje, dentro da minha experiência, porque eu vivenciei a infância, né, e o nascimento do Luiz Eduardo mesmo há 22 anos atrás. Eu, de fato, não tive luto. Inclusive, uma vez eu fui chamada para falar na escola do Luiz, e ela me chamou, falou, a professora: olha, mãe, quero que você fale assim e tal, conte a sua experiência e fala do seu luto. E aí eu tive que dizer para ela, falou assim: olha, eu vou falar da minha experiência, da minha vivência com o Luiz, mas eu não vou falar de luto, porque eu, de fato, não, assim,
é óbvio que eu tive muitas preocupações, mas eu não vivenciei isso mesmo, sabe? Essa tristeza, esse lutamento, assim, eu não tive isso, sabe? Tive muitas situações, assim, como disseram para mim quando ele nasceu, que eu estava pagando os meus pecados. Eu tive uma fala Quem nesse nunca ouviu sentido, né? Assim, e é óbvio que isso dói na gente, né? Mas eu diria assim, principalmente é que não troque o afeto pelas terapias, entendeu? Porque vivenciar cada fase assim do nosso filho, o crescer dele, não só de um filho com deficiência, que ele nos traz uma preocupação maior, mas de qualquer filho, né? Hoje eu já encerrei aqui, né? Tenho 3 filhos, mas a mãe que está recebendo ainda, né, se prepara para ter um filho, eu acho que uma mensagem que eu deixo é nesse sentido: não troque o afeto pelas terapias. Porque, e ao mesmo tempo também, tem que ter bastante cuidado, porque hoje eu sei que a informação ela chega de uma forma assim, né, avassaladora assim para as mães, e chega um filho com síndrome de Down, vou falar nesse sentido, e elas vão colhendo tudo e tudo bem também, sabe? Mas algo que eu acho que eu pequei na minha fase com o Luiz é que naquela época eu ouvia muito assim: calma, mãe, ele tem o tempo dele, sabe? Eu acho que esse tempo dele também, você esperar demais esse tempo também não é legal. Mas a gente precisa buscar o equilíbrio, sabe? De nada exagerado, equilíbrio mesmo, sabe? Sem perder o momento de você curtir o seu filho, esquecer a deficiência e curtir o seu filho de fato. Mas também não deixar os marcos, né, Jordana? Você entende bem sobre isso, o que eles precisam. o que eles precisam. A gente sabe que o bebê com síndrome de Down, ele pode nascer com cardiopatia, aí vai demorar mais um pouquinho para ele começar as terapias, né? Então, eu sempre falo para as mães, quando a gente faz acolhimento, essa semana retrasada eu fiz um acolhimento, e eu digo a ela: em primeiro lugar, ame o seu filho. Ame, esse bebê precisa de muito amor, né? Cuida dele, do pezinho, da mãozinha. Eu lembro que eu tenho fotinha do Theo, o pé, a mão. E a minha mãe falava: meu Deus, é a mulher da foto, né? E é isso, né? E aí, claro que depois a gente tem que ir em busca do que eles precisam. O que ele vai precisar nesse momento? O que ele precisa mais? No caso do Theo, foi a fisio e a fono. Porque ele veio com uma hipotonia muito severa. Então, ele precisava emergencial de uma fisio e de uma fono. Mas tem bebê que não vai precisar disso. Então, é isso. Cuidem, amem, curtam. É o que todas nós chegamos aqui a esse consenso, que a gente precisa curtir cada bebezinho que nasce com síndrome de Down antes de mais nada. A gente sabe que vão ter bebês que vão nascer e vão ter que ficar na UTI, né? Então, cada caso é um caso. Verdade. Mas não deixem de estar perto de seus filhos, né? E o que vocês diriam hoje, né? Para Alessandra, Edilene, Helenilva, para aquela mulher que vocês foram anos atrás. O que vocês diriam hoje para aquela mulher que existia antes de ter um filho com deficiência? Então, primeiro, faltou uma coisinha para falar. Para as mães não esquecerem de se apoiarem. Ter rede de apoio. Tão importante. E para você ser rede de apoio, quando a gente fala em rede de apoio, muita gente pensa assim: eu não posso olhar o filho de ninguém, né? Já pensa, mas precisa. Gente, a rede de apoio não é só isso. Existe uma forma muito ampla de você ser rede de apoio na vida de alguém. Então, seja rede de apoio para outra mãe. Uma mãe empreendedora. Você pode, simplesmente como você faria com qualquer outra pessoa, você pode adquirir alguma coisa de uma mãe. Você está sendo rede de apoio para ela. Então, seja rede de apoio para essas mães. Isso é assim, é muito importante, né? Para elas. E agora, Jordana,
Vamos repetir a pergunta. O que a Edilene de hoje diria para a Edilene de 12 anos atrás, vamos dizer assim, antes do nascimento do Davi? Então, olha, o aprendizado que eu tive depois que eu tive um filho com deficiência, nem concurso eu conseguiria. Eu hoje sou uma pessoa muito melhor, porque o meu filho me trouxe coisas tão positivas do lado humano, da forma de olhar outras pessoas, da forma de ver a deficiência que eu não via. Eu não via deficiência, simplesmente para mim não fazia parte do meu cotidiano. Então, eu olho para as pessoas hoje de uma forma diferente, com mais empatia, com mais paciência, vendo o tempo de cada um. Então, assim, isso eu hoje vejo o seguinte, e o que eu posso falar, né? Sempre tem um lado positivo que a gente que vai mudar a nossa vida. Então, esse lado positivo, assim, para mim, ele supera, né, essas adversidades, obstáculos que a gente tem. Então, eu digo para elas que busquem esse lado positivo que a maternidade atípica trouxe para vocês. Ale, Eu diria assim, quem diria que você ia ser essa super mãe, viu? De verdade, eu não me imaginava assim, sendo essa mãezona em tempo integral, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então eu gostava de trabalhar, de estar na rua trabalhando e trabalhando, trabalhando. Eu era louca assim mesmo. Trabalhava até 3 horas da manhã, eu gostava de trabalhar. E aí eu tive que parar com tudo isso para me dedicar integral à criança. Então, assim, quem diria que eu iria ser essa super mãe guerreira, sabe? A gente não gosta muito desse rótulo de mãe guerreira, mas eu olho para mim e eu falo que eu sou guerreira. Resiliente, Né? Dentro das... Muito resiliente, né? Eu não. Eu de verdade. Eu prefiro a mãe Alessandra hoje do que a Alessandra do passado. Eu me tornei uma pessoa melhor, sabe? Eu deixei de pensar no material para pensar mais corpo, alma, espírito, tanto o meu quanto dos meus filhos, né? Então, hoje um cuidado é diferente. Eu gosto mais do que eu vejo hoje. Então, o que dizer para mim, para Helenilva de 22 anos atrás, né? Eu digo, que bom que você mudou, Helenilva. Sabe, assim, que essa trajetória pós, né, o nascimento do Luiz, e para te ser sincera, não só do Luiz, assim, mas dos meus filhos, né, da Camila. É porque sempre, assim, o filho com deficiência, ele sempre faz um marco, né, assim, na nossa existência, por causa das responsabilidades que a gente já se coloca, né, enfim. Mas eu digo para essa pessoa que bom que você mudou, que você se tornou uma pessoa... acho que eu me tornei uma pessoa melhor, sabe? Mais tolerante, mais resiliente nas demandas, tenho um olhar mais sensível para com o próximo, sabe? E é isso. Acho que todo dia eu mudo um pouquinho, me renovo. De lá pra cá houve muita renovação, sabe? Muitas mudanças. e eu, gente, vocês acham que era essa calma toda aqui? Acho que Não.
Eu Acho diria, que olha não. lá, Jordana. Jordana, calma, meu Deus. Não é impossível. Não tá fazendo nada, né? Porque eu era muito. Vou fazer e já estava fazendo. Eu não tinha medo de nada. E como eu era policial, né? Então eu não tinha medo de nada. Eu não tinha medo de morrer. Eu não tinha medo de precisar trocar tiro com alguém. Eu não tinha esse medo. E aí, quando nasceu o Breno, eu comecei a ficar medrosa. E eu falo, gente, eu tô medrosa. E aí, quando nasceu o Theo, eu fiquei mais medrosa, mas não é medrosa, né? A gente fica mais corajosa. Corajosa. E a gente fica mais cuidadosa quando a gente se torna mãe, né? Então, aquela Jordana lá da adolescência, né? Aquela Jordana que entrou na polícia com sangue nos olhos, ela se tornou uma pessoa melhor também, né? E eu dou graças aos meus filhos, porque eles me ensinam todos os dias a não fazer nada impulsivamente, a não brigar no trânsito. Gente, se alguém me fechasse, meu Deus, deram tiro, porrada e bomba, né? E aí hoje eu penso, hoje eu tenho um filho, eu fui assaltada, vocês não estão entendendo que eu fui assaltada? Eu armada, eu fui assaltada. E eu pensei, eu falei, eu não vou revidar, porque eu posso morrer, né? Então eu saí daquele dia, daquele assalto, de dentro do meu carro, com 3 bandidos do lado de fora, e eu consegui sair na maior calma do mundo, porque eu estava pensando no meu filho que estava em casa me esperando. Então é isso que eu diria para a Jordana lá atrás, que bom que você está melhor, que bom que você se tornou essa pessoa mais calma, mais tranquila, só não pisar no meu pé, tá? Mas é isso, né? E a gente está encerrando esse bate-papo, né? Foi Eu falo muito que foi bom. um bate-papo, né? Sim. E eu precisava fazer esse episódio pro Dia das Mães. E com mães que eu gosto muito, que eu tenho o maior carinho, que são vocês, que eu tenho o maior respeito. E dentro da vivência de cada uma, eu queria agradecer a Alessandra, Edilene, Lenilva, por estarem aqui hoje. E eu tenho certeza que esse episódio vai ser maravilhoso e que vai atingir, que vai alcançar muitas famílias que também estão ali precisando ouvir, né? Fatos reais, que aqui a gente falou o que a gente sente, o que a gente tem vontade, e não para enfeitar, né? A gente falou as verdades. Então, se essa conversa tocou você de alguma forma, compartilhe esse episódio. E meninas, quiserem encerrar? Jordana, eu quero agradecer a você pela oportunidade de dar voz às mães, pelo trabalho que você vem realizando na causa da pessoa com deficiência. Eu acho que é um trabalho sério e tá dando voz a essas mães. Isso é de um valor assim imenso, né? Agradecer a Helenilva pelo trabalho que ela realiza no DEFDAL. Trabalho de pessoa séria, gente, isso faz muita diferença, sabe? Na vida da gente, na vida de tantas famílias. E a gente sabe que conciliar esse trabalho com o dia a dia de mãe é muito difícil também. Então, o meu agradecimento, a minha gratidão a vocês. Eu quero agradecer por estar aqui falando um pouquinho da minha história. E eu quero agradecer a minha rede de apoio, que foram minhas amigas em muitas ocasiões, minha família, né, as minhas irmãs, primas, mesmo sendo mães, na correria do dia a dia, todo mundo parou um pouquinho e fez um pouquinho para ajudar, sabe? Então vale a pena você ter alguém perto que possa te ajudar, uma amiga que te dê a mão. Então, assim, eu quero realmente agradecer a minha família, meus amigos, e
e vocês por estar aqui e poder contar isso, falar um pouquinho do nosso dia a dia, o que a gente passa, como a Jordana falou, né? De verdade. Eu também quero agradecer, Jordão, né? Você por me convidar, né? E por oportunizar, assim, um momento que eu achei tão rico, sabe? Onde eu me senti confortável, né? De me colocar, de falar, de trazer a minha vivência. E de agradecer também você, Edilene, Alessandra, por fazer parte dessa jornada, né? Pessoas que eu conheci e que eu aprendi a admirar, sabe? E não só admirar, respeitar, mas gostar mesmo, de ter um sentimento de carinho, de amorosidade. E pessoas que eu ainda quero continuar caminhando e junto, dando as mãos. E obrigada pelo meu presente do Dia das Mães antecipado, por estar aqui hoje participando desse podcast que eu acompanho sempre e gosto muito da forma como você conduz. Acho bem legal. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um feliz Dia das Mães para cada uma. Um feliz Dia das Mães para quem nos assiste e sigamos juntas.